Olá, seja muito bem-vinda a esse treinamento, Oficina do Corpo Durinho. A grande meta desse treinamento é te ajudar a alcançar um corpo mais definido e sem flacidez. Aqui nesse treinamento você vai ter acesso às principais causas, erros e às 7 estratégias eficientes para combater a flacidez e conquistar um corpo mais definido. Bom, se você está aqui e ainda não me conhece, eu vou me apresentar agora, tudo bem? Eu sou a nutricionista Carolina Comendi. A minha primeira faculdade foi de biotecnologia, então eu fiz duas faculdades, certo? A primeira foi de biotecnologia, então foi aonde eu estudei bastante sobre engenharia genética, biologia molecular, farmacologia molecular, toxicologia. Cheguei a trabalhar com cultura de células, trabalhando com testes toxicológicos de células, com questão de cogumelos, certo? Então, eu fazia testes nesses cogumelos. Eu também trabalhei num centro de pesquisas do governo, né, por 3 meses. Foi uma experiência bem intensa, bem legal, onde eu trabalhei bastante com pesquisas de uva. E aí, depois, eu fui e me formei em nutrição. E hoje em dia eu trabalho como nutricionista com foco em definição muscular feminina, eliminação de flacidez, celulite e gordura localizada. E eu também sou criadora do programa de acompanhamento nutricional online, Método Corpo Definido Natural. Bom, inclusive, no final desse treinamento, dessa aula aqui que eu estou dando para você, você vai ter a oportunidade de conhecer mais o método Corpo Definido Natural, que é o meu programa individual de atendimento nutricional exclusivo para mulheres que desejam um corpo definido, sem gordura localizada, flacidez, celulite e sem abrir mão da vida social. Bom, então vamos lá. Vou colocar minha janela aqui um pouquinho para baixo, que está atrapalhando o meu texto. Bom, vamos lá, vamos falar sobre flacidez. Nossa, flacidez é um dos piores pesadelos das mulheres, não é mesmo? Quem não gostaria de desfilar por aí com um corpo sarado, com curvas femininas e tudo no lugar, não é mesmo? E uma das maiores preocupações das mulheres é especialmente quando chega o momento de colocar aquele biquíni bonito que você comprou na loja ou aquele vestido mais justo, não é mesmo? Você se identifica? Até mesmo mulheres que já estão com um peso que é considerado adequado para a altura, para o biotipo, né? É bem comum isso, mulheres que sobem na balança, veem que estão com um peso adequado, né? Mas que quando colocam aqueles shorts, jeans, elas sentem as coxas moles, o bumbum meio caído, não dá aquele caimento bonito da roupa, né? E essa flacidez, bom, ela pode ser de 2 tipos. Então, pode ser que você esteja sofrendo aí de flacidez tissular ou de pele, mas também existe a flacidez muscular. Com o passar dos anos, a pele ela vai perdendo a estrutura, aquela vitalidade da juventude, né? E passa a ter aquele aspecto mais flácido, com formação de marcas, não é? E isso é claro que não é nada desejado pelas mulheres. Porém, é um processo natural que acontece, né? De flacidez de pele. É claro que com relação a esse tipo de flacidez, existem aí desde métodos invasivos no mercado, né, como uma cirurgia plástica, e também aqueles métodos que não são invasivos,
como os tratamentos estéticos, como o treino em academia, como um estilo de vida saudável no geral, né? A alimentação principalmente, né? E tudo isso pode ajudar a prevenir essa flacidez da pele. E hoje nós vamos dar mais ênfase na flacidez muscular, que é muito pouco comentada. O que mais a gente vê por aí sendo discutido é a flacidez de pele, né? Mas hoje aqui nesse treinamento vamos dar mais ênfase à flacidez muscular. E essa flacidez, ela acontece com mulheres que, apesar de treinarem, muitas vezes essas mulheres já estão na academia, já estão no CrossFit, mas o que que acontece? Essas mulheres acabam fazendo muitos exercícios aeróbicos, faz muita esteira, aí não faz o treino direito, né, de musculação, por exemplo, e faz muita esteira para perder gordura, ou faz aquelas aulas de dança, né? Várias horas de aula de dança, além de dietas muito restritivas. Qual que é o resultado disso? O que você acha? Os músculos são pouco desenvolvidos. Um grave problema é que esse estado de flacidez, ele acaba facilitando o acúmulo de gordura nessas regiões que estão mais flácidas, dando origem àquelas famosas gorduras localizadas. E isso acontece porque existe aquela perda da intimidade, digamos assim, entre os tecidos do corpo, né? Entre pele, no nosso corpo a gente tem vários tipos de tecidos, né? Então, tem a pele, é um tipo de tecido, por exemplo. Então, é como se você tivesse aberto vários tipos de espaços, assim, sabe? Ficam buracos e que acabam sendo preenchidos com a gordura ali, nessas regiões que estão flácidas. E acontece que esse problema de flacidez, ele vai muito além da estética, né? Principalmente com relação aí à flacidez muscular. Mas antes de te falar quais são as consequências, eu preciso te explicar mais sobre os músculos, né? Para que você consiga entender também, né, a importância do que eu vou compartilhar depois com você aqui nesse treinamento e fora para você ter aí uma bagagem maior, né? Para que você consiga compreender melhor o assunto, tá? Veja bem, a gente tem 3 tipos de músculo no nosso corpo, que é o esquelético, o cardíaco e o liso. Essa é a classificação deles. O músculo esquelético é a maior parte dos nossos músculos no corpo. Para você ter noção, ele representa de 40 a 50% do peso do nosso corpo. E ele está ligado com neurônios do nosso cérebro. E esses músculos, eles só se contraem se os neurônios acabarem mandando estímulos nervosos com esse comando de contração para eles. Então, eles funcionam, digamos assim, sob um controle voluntário. Um estímulo, por exemplo, seria, sabe quando você vai na academia e daí você vai pegar aquele pezinho da academia? Então, que mensagem que está mandando para o teu cérebro? Músculo, você precisa agora levantar para pegar esse pezinho. Então, é essa mensagem que vai mandar lá para o teu músculo e o teu músculo vai fazer a contração, entende? Diferente desse músculo, né? O músculo cardíaco, como o próprio nome diz, é aquele nosso músculo do coração. E ele vai se contrair sozinho e não precisa de nenhum tipo de estímulo de neurônio, tá? E por último, nós temos o músculo liso, que é aquele que é encontrado em órgãos ocos. Por exemplo, no nosso intestino, no útero, nas veias, na bexiga e em demais órgãos, tá? Então, agora você já sabe que toda vez que eu falar aqui nesse treinamento de flacidez muscular, eu estou me referindo aos músculos esqueléticos, aquele que a gente tem em maior quantidade no nosso corpo, tá?
E como eu disse anteriormente, se você sofre com flacidez muscular, as consequências desse problema acabam aparecendo em várias áreas da sua vida. Essa flacidez, ela mostra uma composição corporal prejudicial à saúde. Então, eu tenho o quê com a flacidez? Eu tenho um pouco desenvolvimento dos músculos com relação à quantidade de gordura que existe no corpo. E as áreas de funcionamento do corpo impactadas negativamente, né, por essa composição corporal aí, vai prejudicar o quê? Onde é que isso vai impactar negativamente? Você ter pouca quantidade de músculo com relação à gordura. Claro, vai impactar na produção de força. É claro, não é mesmo? Você tem pouco músculo no seu corpo, então vai impactar na sua força e principalmente na força para locomoção, ou seja, para você conseguir andar, correr, fazer as suas atividades diárias. Também vai impactar na sua respiração, certo? Então perceba que você acaba ficando mais fadigada, mais cansada, certo? Porque você não está conseguindo nem respirar direito, isso está afetando. Além disso, vai afetar a produção de força para a sustentação postural, ou seja, a sua postura. Você acaba ficando com uma postura mais travada, digamos assim, sabe? Você não consegue sustentar a tua postura. E isso, gente, pode dar um problemão mais para frente. Fora que, além disso, isso impacta negativamente também na produção de calor, certo? Então, isso vai afetar a temperatura do teu corpo. Ok, Carol, então você pode estar pensando aí agora. Tudo bem, Carol, entendi que é importante, né, etc. Ter os músculos no corpo, a gente ter uma composição corporal adequada, mas o que isso representa na minha rotina, né? Bom, então para ficar mais fácil de você conseguir compreender todas essas consequências de você ter flacidez muscular e de como elas podem se manifestar na sua vida, eu vou ilustrar com a minha própria história de vida, tudo bem? E eu sei, talvez você acredite ou não, mas nem sempre eu tive um corpo definido. E através da minha experiência, você vai conseguir compreender também as consequências de você acabar negligenciando esse cuidado. Porque o que eu percebo é que muitas mulheres falam assim, ah, mas isso é só estética, não é tão importante assim. Tudo bem, eu me sinto frustrada, eu me sinto incomodada, mas tudo bem, dá para deixar, dá para adiar um pouco essa decisão de fazer algo a respeito, né? Eu posso postergar essa decisão aí. Mas não é bem assim, tá? E o fato é, por exemplo, eu sempre fui considerada magra, mas a minha composição corporal era terrível. Então eu subia na balança, o meu peso era normal. Só que eu tinha o quê? Uma porcentagem muito alta de gordura no meu corpo e bem pouco desenvolvimento de massa muscular. E até meados aí de 2015, mais ou menos, eu tinha uma alimentação péssima. Eu era especialista em contar historinhas. Algumas das historinhas que eu contava. Eu moro com os meus pais, tem muita fritura, refrigerante doce, é impossível resistir ao chocolate. A comida da minha mãe é uma delícia, ela vai ficar chateada se eu recusar. É impossível ter tempo de treinar e estudar. Eu preciso me esforçar ao máximo nessa faculdade. Isso é o mais importante no momento. Outra historinha que eu me contava bastante era: eu mereço comer um docinho, afinal eu estou me matando nesse laboratório de pesquisa até tarde. Tudo bem eu comer uma coxinha, um pastel, uma Coca-Cola com as amigas hoje. Eu já treinei mesmo. Vou comer essa lasanha congelada aqui, que é mais prático para jantar, porque eu não estou querendo trabalho.
Essas aí eram só algumas das histórias que eu contava para mim naquela época. Você conseguiu reparar que eu sempre colocava a culpa no outro? Era sempre os meus pais, os amigos, a faculdade, a rotina. A culpa era de todo mundo. Só que o que acontecia? Eu não assumia a responsabilidade pelo meu comportamento. Então, as desculpas, elas eram apenas diferentes, mas não tinham nada a ver comigo, né? Então, eu me ausentava aí dessa responsabilidade de fazer alguma coisa pela minha alimentação, pela minha vida, né? Pela minha saúde, pelo meu corpo. Então eu tinha essa postura. E o pior, no meu caso, por eu aparentar ter um peso normal na balança, isso acabava só reforçando essa ideia negativa de que, ai, tudo bem, eu posso comer de tudo porque eu não engordo mesmo. Só que sabe qual que era o resultado dessa postura que eu tinha? A minha autoestima era muito baixa para usar um vestido mais curto, saia, uma blusinha que mostrasse as pernas ou a barriga, porque eu tinha uma textura de pele seca, flácida, áspera, eu tinha uma aparência física apática. E sabe aquela barriguinha saliente? Então, ela persistia lá. Além disso, eu tinha um cabelo muito quebradiço, sem brilho, e frequentemente eu me sentia muito triste, desanimada e preguiçosa naquela época. Era uma luta, você não tem noção o quanto era uma luta para eu jogar basquete no ginásio, porque eu adorava jogar basquete, só que até criar coragem para ir lá jogar. E quando eu jogava, eu não performava assim tão bem quanto que eu gostaria, né? Eu ficava cansada, fadigada muito rápido no exercício. E é claro, outra área da minha vida que também era afetada era com relação à produtividade. Eu tinha cansaço mental, eu tinha lentidão de pensamento, inclusive na época que eu fazia a faculdade de biotecnologia, né, que foi a primeira faculdade que eu fiz, gente do céu, eu tinha que me esforçar o dobro para estudar um livro, porque eu era considerada muito distraída, entre aspas. Além disso, outras consequências que vieram, né, se originaram dessa composição corporal que eu tinha, foram desmaios, visitas frequentes ao hospital. Até mesmo teve uma vez que eu recebi um diagnóstico de anemia e também um diagnóstico de risco de desnutrição pelo médico. Eu tinha tremores nas mãos pela fraqueza muscular, e isso me prejudicava desde tarefas bem básicas, como levar um copo de suco até uma mesa. Eu ficava assim, ó, com o copo, tremendo, porque não tinha força. Eu cheguei até mesmo a ouvir dentro do laboratório de pesquisa que aquele ali não era o meu lugar por conta dos tremores que eu tinha. Você percebe o quanto o pouco desenvolvimento dos músculos acaba indo muito além da aparência? E é claro, aí a partir de 2015, eu tive aí o meu primeiro ponto de virada. Eu comecei a dar os primeiros passos em direção à mudança da composição corporal. E aí, é claro, qual que foi a primeira coisa que eu comecei? Como várias mulheres, pela matrícula na academia. Entretanto, eu cometia diversos erros com relação à dieta nessa época, e o resultado era que eu encarava o exercício físico como um sacrifício que eu tinha que fazer para comer aquilo que eu gostava. E eu ficava sempre naquela busca de dicas aleatórias na internet, o suplemento que a fulana de tal estava tomando. E, cara, sinceramente, eu gastei muito dinheiro mesmo, tempo, energia, com BCA, whey protein, polivitamínico, colágeno em pó, pasta de amendoim. Nossa, o que eu comprei, gente, de pasta de amendoim, barra de cereal, snack fit, adoçante, receita low carb, que eu morria de preguiça de fazer. Pois é, e quando eu ia no mercado, eu só comprava produtos light, diet e fit. Toda segunda-feira eu tinha aquele momento de compensação na academia, porque eu já estava no final de semana, né? Eu
extrapolava as calorias no final de semana, e aí eu queria compensar na segunda-feira, né? Então eu queria fazer tudo certinho durante a semana. E inclusive eu dizia assim, eu vou comer só um pouquinho, tá? Eu vou cortar arroz, feijão, acho que eu vou diminuir pela metade a quantidade, eu vou deixar de comer pão essa semana. Você sabe como que é? Você já passou por isso? Nossa, e sem contar a frustração que era toda vez que eu me pesava na balança. O meu peso ficava oscilando demais, isso me deixava muito ansiosa. E o problema é que eu estava presa naquele ciclo do eu me esforço demais, só que eu não vejo nada, zero de resultado, né? Não vejo os resultados que eu gostaria. E tudo porque qual era o erro básico que eu cometia? Eu não tinha ajustado a minha dieta. E é claro que daí o outro ponto de virada que eu vou ter na minha vida é porque aí eu começo a me interessar mais, a buscar mais por conhecimentos técnicos, e aí eu acabo entrando na faculdade de nutrição e, enfim, aí eu adquiro todo o conhecimento técnico preciso, e daí eu dou essa outra virada de chave na minha vida. Fez sentido para você tudo isso que eu falei? Eu aposto que você conseguiu perceber, né, nessa minha história baseada na minha vida e na minha história de vida, que a flacidez, ela afeta sim a questão estética. É óbvio, você quer se olhar no espelho e você quer se sentir bem com um top, quer se sentir bem com a sua blusinha. Só que é claro que é uma questão que acaba indo muito além da parte estética, né? E a flacidez decorrente desse baixo desenvolvimento dos músculos, ela impacta várias áreas da vida, especialmente a saúde, até mesmo o trabalho e os estudos, né? Como foi o meu caso, né? Então, ela vai afetar várias áreas da tua vida. E talvez você ainda não tenha visto esses sinais tão latentes na sua vida, né? Você pode estar me vendo contar essa história da minha vida e pensar assim, nossa, Carol, meu Deus do céu, mas comigo não acontece essas coisas, né? Ou acontece muito pouco, né? Só que se você não resolver esse problema da flacidez muscular agora, certamente essas questões que eu contei, que eu enfrentei na minha vida, vai ser o seu futuro. Você vai acabar tendo essas consequências na sua vida. Ou até mesmo consequências mais graves, né? Porque eu ainda, tudo bem, penei bastante, né? Mas eu consegui ainda dar a volta por cima e não chegar a consequências ainda mais graves, né? Como, por exemplo, um problema um problema cardíaco, né? Entre tantos outros, outras questões que aparecem, né? De forma mais grave. E apesar do nosso foco aqui nesse treinamento ser a flacidez muscular, eu preciso te dizer que a flacidez de pele, ela vai acontecer junto com a flacidez muscular. Pois é, não tem como você escolher, ai não. Por favor, Carol. Só a flacidez muscular já tá bom demais, né? Ou só flacidez de pele, nossa senhora, já é o que basta. Pois eu tenho essa má notícia para te dar. Que quando você sofre com a flacidez muscular, você também acaba tendo essa flacidez de pele, acaba impactando negativamente, né? E por quê? A pele, a nossa pele, ela é um material biológico. Então, a nossa pele, por ela ser esse material biológico, material vivo, tá? Ela tem um comportamento que a gente chama de viscoelástico. O que é isso, viscoelástico? Já ouviu falar? Então, viscoelástico quer dizer que a nossa pele, ela possui uma capacidade de deformação quando existe uma pressão exercida contra ela. Por exemplo, se você pressionar o seu dedo
na sua pele, né, contra a sua pele, você vai perceber que ela afunda. Então, isso é um comportamento viscoelástico. Até por isso que ela sofre muito com flacidez, né? Até mesmo tem um outro exemplo, né? Quando a gente ganha aquela gordurinha a mais, a pele vai fazer o quê? Vai esticar, né? Para acomodar a gordura. Então, ela tem essa característica, tá? Viscoelástica. E nesse sentido, nós dizemos que a pele possui duas fases, que é a elástica e a plástica. E o que seria essa fase elástica? Significa que a tensão ela vai ser diretamente proporcional à habilidade da pele de resistir à carga. Em outras palavras, se a carga for retirada, a pele vai retornar imediatamente ao que era antes. É o exemplo que eu dei da pressão do dedo contra a pele, né? Você pressiona o seu dedo, mas a pele, depois que você tira o seu dedo, sua pele volta ao que era antes, né? Esse aí é um exemplo. Só que existe um limite para isso, né? Existe um limite. E se esse limite for ultrapassado, não tem retorno à característica original da pele, tá? Então, a fase plástica é essa deformação permanente. E aí, a gente tem até um exemplo bem clássico desse caso, né? Que é quando a mulher que ganhou uns quilinhos a mais, ela acaba querendo emagrecer e ela emagrece super rápido, fazendo uma dieta super restritiva, só que ela não faz nenhum tipo de treino de força, não tem nada na dieta dela ajustada para ajudar na manutenção ou no ganho dessa massa magra. E aí o que acontece? Ela perde peso. Só que quando ela perde muito peso por essa dieta restritiva, ela acaba perdendo também músculo. E aí dá o problema. E aí resulta em flacidez. Portanto, a flacidez ela acaba sendo uma sequela que é causada por vários episódios, né, corridos ao longo dos anos. Então, inatividade física, se você fica bastante período sem treinar, sem praticar uma atividade física, você começa a perder a musculatura, tá? E aí vai surgindo a flacidez. Ou você tem uma perda de peso muito agressiva. Tem gente que já tem um peso adequado, mas quer secar mais ainda. E aí, ao invés dela equilibrar os nutrientes, ver uma maneira mais inteligente de fazer esse movimento, né, de estar secando um pouco mais o corpo, faz o quê? Ó, dá-lhe dieta restritiva. E aí ela tem essa perda de peso muito agressiva, né? O envelhecimento também causa, né, a flacidez, como eu havia explicado, né, que daí é um caso que é mais natural, né? Então, o envelhecimento tem como você ir, assim, modulando ele, né, através da qualidade de vida, né? Nesses casos, os músculos, eles acabam se tornando flácidos por conta de todas essas circunstâncias que eu falei. E a musculatura, ela perde essa tonicidade, o tônus muscular, tá vendo? Ó. A musculatura, ela fica sem contorno definido, certo? As fibras, elas acabam ficando atrofiadas e flácidas. Então, pode-se dizer que o significado de flacidez muscular é a diminuição do tônus muscular e da pouca consistência do músculo. E como eu havia dito anteriormente, ela pode apresentar-se de duas formas, né? Você se lembra? A flacidez muscular e a de pele. E é muito comum que esses dois apareçam sempre associados, dando ainda um aspecto pior às partes do corpo que são afetadas pelo problema da flacidez. Então, por elas acontecerem juntas, acabam dando aquele aspecto pior ainda, né? Além disso, vale dizer que esse problema de flacidez, ele afeta muito mais as mulheres.
Isso mesmo. Por quê? Bom, existem algumas razões, ok? O hormônio feminino, ele faz com que as mulheres acabem acumulando mais gordura no corpo. E além disso, existe muito essa questão de variação hormonal nas mulheres. E aí acontece uma diminuição do colágeno e da elastina. Você já ouviu falar de colágeno e elastina? Colágeno, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. Pois bem, tanto o colágeno quanto a elastina, elas são fibras. Essas fibras, elas dão sustentação à pele. É como se fosse assim, elas estão assim todas emaranhadas, sabe? Como se fosse um lençol, aqueles fios de lençol, todos emaranhados assim, e aí eles vão dar a sustentação, tá? Para a pele. Se o treino de força, ele não é bem realizado, ou seja, você vai para a academia, mas não treina pesado, né? Não se dedica ao treino, o estímulo físico que era para vir do treino, ele acaba sendo muito pouco. E esse estímulo do treino sendo muito pouco, o seu corpo, ele acaba produzindo muito pouco colágeno e muito pouco as fibras, né, de elastina também. E essa é uma das razões pelas quais muitas mulheres, ficam anos na academia. Gente, conheço, olha, mulheres que estão há 3 anos na academia e ainda assim estão sofrendo com flacidez. E além de todas essas variáveis que eu comentei, existe um fator que determina a existência ou não de flacidez no corpo, que aí não tem como fugir, tá? Que é a questão da genética, a predisposição genética para ter flacidez. Infelizmente, devido à maior propensão genética, algumas mulheres, elas vão ter uma estrutura de pele mais alterada, elas têm essa tendência por conta da genética. E aí elas têm essa tendência a ter uma pele alterada. E o que seria essa pele alterada? Elas têm essa tendência a ter uma diminuição, uma alteração das fibras de colágeno, de elastina. E dentro da genética existe algo chamado epigenética. Você se lembra lá, né, que eu fiz biotecnologia, né? Foi a minha primeira faculdade e eu estudei muito a respeito de genética, engenharia genética. Bom, e dentro da genética, a gente estuda a epigenética. Aplicando a epigenética aqui no caso da flacidez, o que isso quer dizer? É bem simples. Quer dizer que, apesar dessas mulheres, elas terem genes, ou seja, elas têm lá, no código genético delas, elas têm lá falando que elas têm maior tendência a ter flacidez. Mas essas mulheres, apesar delas serem mais sujeitas a terem flacidez, é possível elas modularem esse problema com dieta, com treino, com mudança de estilo de vida, ok? Porque a genética, ela tem 30% aí de influência na tua vida. Os outros 70% é a forma, o teu ambiente, né? A forma como você leva a vida, o ambiente onde você está inserido, né? E o que é que você faz nesse ambiente. Então, se por acaso você possui essa tendência genética, calma, tá? Porque tem jeito de contornar essa situação, como eu falei para você. E o nosso corpo, ele possui vários tipos de tecido. E na nossa pele, ela vai possuir 2 camadas. Talvez você já tenha até ouvido falar, né? Que é a derme e a epiderme. Essa camada da derme, ela é uma camada mais profunda da pele. Então, a nossa pele, ela é como se fosse... sabe a terra, gente? Sabe a terra? Não tem aquelas camadinhas assim na terra? Você já viu aquele muro? Sabe quando vai uma
retroescavadeira, e daí a retroescavadeira tira aquele pedaço de terra, e daí você consegue visualizar aquele paredão de terra, onde tem várias camadinhas assim, né, na terra. Então, a nossa pele é mais ou menos daquele jeito, tem várias camadas. E aí, essa camada da derme é aquela camada que é mais profunda, tá mais lá embaixo, tá? Mais aqui dentro da nossa pele, tá? E ela é formada pelo tecido conjuntivo. Justamente é aí que a flacidez acaba, digamos assim, atacando. A nossa epiderme, ela está apoiada na derme. Então, a epiderme, ela está em cima da derme. Então, a epiderme é essa parte aqui, mais da superfície da nossa pele. Tá bom? Ali que você... Então, o que que acontece? As células, elas vão crescendo, elas vão se dividindo, e daí elas vão empurrando para cima, tá? Para chegar aqui na superfície da nossa pele, tá bom? E o que acontece é que quando elementos como, por exemplo, os fibroblastos, elastina e colágeno, eles estão no tecido conjuntivo, ou seja, né, eles estão lá na derme, vai acabar surgindo a flacidez. E peraí, acho que eu escrevi errado aqui, corrigindo. Então, deixa eu explicar novamente aqui de maneira mais clara, que acho que acabou dando um erro ali. É o seguinte, nós vamos ter na nossa derme, ok? A nossa derme é formada pelo tecido conjuntivo. Nessa derme, a gente vai ter as fibras que eu falei para você, a gente vai ter essas células chamadas fibroblastos. Essas células, elas produzem o colágeno, tá bom? Então, se você tem algum tipo de problema, alguma deficiência na produção ali de colágeno, você tem uma diminuição das células fibroblásticas que produzem esse colágeno, você vai ter um problema de flacidez, entendeu? Então, a perda desses elementos, né, fibroblastos, elastina, colágeno, faz com que a sustentação, lembra que eu falei para você que é um emaranhado, né, que sustenta a nossa pele. Então, se eu tenho pouco, esse emaranhado aqui, essa teia de aranha aqui, digamos assim, vai ficar mais frouxa, né? Então, ela acaba se tornando menos densa. Então, eu tenho menos firmeza entre as células, tá? Então, vai ficar aí mais mole, digamos assim. Deu para entender, gente? Deu para entender? E o problema da flacidez muscular e dos tecidos é que aí acaba gerando os pontos antissimétricos, que é o que eu falei para você, acaba ficando mole e, né? Então, essas fibras que estão todas entrelaçadas, começa a surgir essas, digamos assim, umas certas ondulações, né? Ela não fica simétrica, tá? Vai surgir umas ondulações aí. Então, os tecidos, eles se afrouxam, tá? Então, eles acabam caindo, ficando moles, como eu falei para você, e acaba existindo aí até o que a gente chama de um envelhecimento precoce. E é como um castelo de cartas, né? Você vai tirando aquelas cartas e continua de pé, né? Só que você foi tirando as cartas, então tem aquelas lacunas, né? Tá com esses pontos falhos, entendeu? A flacidez é da mesma forma, né? Até o momento que você vai lá, tira todas essas, né? Diminui tanto esses pontos que estão estruturando o nosso castelinho de cartas aí, que desmorona tudo. Então, é onde fica mole a pele, tá? E esse processo de redução, de produção de fibras de colágeno e de fibras elásticas acontecem já a partir dos 25 anos. Então, a partir dos 25 anos, o nosso corpo, naturalmente, ele já começa a diminuir essa produção. Entendeu? Por isso que é tão importante cuidar da dieta,
fazer um treino de força, principalmente aí a partir dos 25, né? Então é por isso que é importante trabalhar para ter uma massa muscular bem desenvolvida, né? Para ajudar a reduzir ao máximo todos esses danos de flacidez. E agora eu vou te apresentar 7 estratégias eficientes para combater a flacidez. Então, eu trouxe aí 7 estratégias super interessantes para você colocar em prática, para você aprender quais são os seus passos aí que você precisa dar, tá bom? Para você eliminar, combater essa flacidez. O primeiro deles é hidratação na medida certa. Segundo passo, alimentos high protein. Terceiro passo, fazer uma dieta anti-flacidez. O quarto passo, um treino. O quinto passo, mais performance, aumentar a performance. O sexto passo, fazer a skincare, ter ajuda de skincare. O sétimo passo, fazer um raio-x da gordura localizada. Não te preocupa que eu vou explicar um por um, tá bom? Mais aprofundado, tá bom? Então, o primeiro passo, vamos lá. Hidratação na medida certa, isso mesmo, não é nenhuma novidade, né? Não, eu sei que não é. Não é nenhuma novidade que a gente precisa tomar água diariamente, porque a água ela é importante, ela realiza funções vitais para o nosso corpo. Só que é extremamente comum as mulheres não fazerem essa hidratação corretamente. Gente, apesar de ser algo tão simples, pois é, até por isso que eu trouxe como o primeiro tópico aqui, porque é algo tão simples e que é feito de maneira errada. É feito, as mulheres elas negligenciam muito esse passo. E eu posso falar por mim também, porque assim, hoje em dia eu tenho uma consciência maior disso e eu já tenho estratégias que eu aplico na minha vida, né, para eu fazer essa hidratação correta de água. Mas antigamente, eu, por exemplo, eu só tomava água quando eu estava já com a minha boca seca, sabe? Quando eu estava assim, implorando quase com um copinho d'água, né? Depois de ter passado horas e horas longe de um bebedouro, né? Outras vezes eu até conseguia tomar uma garrafinha de água, porque eu ia treinar na academia, né? Só que aí depois eu tomava ali só na academia e eu esquecia de beber água, né? Depois, nossa, não lembrava mais. E a verdade é que apesar de saber, né, que é preciso tomar água, é muito fácil esse conhecimento básico ser negligenciado. O nosso metabolismo, né, o metabolismo do nosso corpo, ele consegue produzir água, só que é uma produção assim mínima, mínima. Apenas 250 a 400 ml de água. E esse é um recurso que o corpo usa, né, de produzir sozinho água para garantir a sua sobrevivência. Então, é casos assim, quando ele vê que está numa situação muito extrema, né, aí ele faz essa produção. Então, é óbvio que essa quantidade ela é insuficiente para suprir toda a demanda que o nosso corpo necessita. E o seu corpo, ele é muito sábio, ele é muito sábio. E ele faz o quê? Ele soa um alarme, entendeu? E esse alarme é para te avisar. Isso mesmo, ele soa um alarme para te avisar. E aí, como que é esse aviso? É aquelas sensações bem desagradáveis. Então, dor de cabeça, boca seca, o cansaço, né? Você fica, né? Parece que a garganta seca, arranha, né? E a água, para você ter noção, ela representa 73% da massa magra do corpo. Ou seja, dos músculos estão na água. A maioria da água do nosso corpo está nos músculos.
E ela representa aproximadamente 50 a 60% do total do nosso peso do corpo. Pensa, muita coisa, né? Cara, é muita coisa. Você percebe o quanto é fundamental isso? E toda essa água do corpo, ela está em compartimentos, tá? Então, essa água do corpo, aonde que ela vai estar? Ela vai estar dentro das células, então ela está nos compartimentos intracelulares, que a gente chama. Ou ela está entre as células, porque existem espacinhos, digamos assim, entre as células. Então, ela vai estar nesses comportamentos extracelulares. E como temos músculos no corpo todo, lembra que eu falei para você do nosso músculo esquelético, que está na maior parte do nosso corpo? A água está lá também. Então, a maior parte da água vai estar nos nossos músculos. Então, uma hidratação que ela é incorreta, ela acaba resultando numa baixa performance esportiva, em cansaço, em desânimo nas tarefas diárias. E também ela causa uma retenção de líquido. Sabe quando a mulher fica com aquela barriguinha mais inchada, tudo? Então, essa falta de água acaba causando esse estufamento também no corpo, principalmente na região da barriga, de abdômen, né? E além disso, essa falta de hidratação, logo ela é percebida na pele. Exatamente. Você percebe que a pessoa ela fica com uma pele ressecada, ela tem uma pele ressecada, então a textura da pele é áspera, é sem elasticidade, é até meio apática, sabe? E aí eu entendo que realmente fazer uma hidratação de maneira correta é muito difícil para algumas mulheres, na verdade para a grande maioria das mulheres, né? E é por isso que você pode e deve utilizar vários tipos de artifícios para melhorar a sua ingestão de água. E agora, o mais importante é você saber a quantidade diária de água que deve ser consumida. Então, como é que você sabe o quanto de água, qual é a sua quantidade de água correta para tomar? Bom, é uma continha, nossa, muito simples, muito simples. Então, você já pode pegar um papel e caneta aí, já faz esse cálculo e aí você já vai conseguir saber qual é a quantidade de água que você precisa tomar para melhorar a qualidade da sua pele e musculatura. Então, você vai pegar o seu peso atual, tá bom? Quanto você está pesando em quilos e você vai multiplicar, isso mesmo, fazer uma continha de vezes aí por 35 ml. Por que 35 ml, Carol? É recomendação, tá? É recomendação de pesquisa científica. Então, você faz a continha e vai dar a quantidade que você precisa tomar de água por dia. Então, por exemplo, vamos supor que eu peso 70 quilos. Eu multiplico por 35 ml, tá bom? E aí vai sair lá que eu preciso tomar água diariamente, 2,5 litros. E é importante que você fracione essa quantidade de água ao longo do dia. Então, começa a tomar desde manhã e vai até a noite, tá? Não tão próximo à hora de dormir, senão você vai acabar prejudicando o seu sono, né? Porque daí vai dar vontade de fazer xixi, você vai ficar levantando. Então, e fora que, né, resulta um desconforto, né, gástrico também, se você tomar muita água de uma vez. Então, não precisa, tá? Você pegou essa quantia de 2,5 litros, fracione aí durante o seu dia. E essa estratégia, sem dúvidas, vai fazer, assim, nossa, uma grande diferença no aumento de massa muscular. E esse é um problema que é bem comum nas mulheres, né? Ah, tá, desculpa, gente. Eu não percebi que eu troquei. Tudo bem, vamos lá. Então, vamos lá. Alimentos high protein. Então, essa estratégia de consumir alimentos alto em proteína. Então, essa estratégia aqui
sem dúvida nenhuma, vai fazer uma grande diferença no aumento de massa muscular. E a falta do consumo de alimentos proteicos, isso é um problema muito sério entre as mulheres. A maioria das mulheres acaba negligenciando, não acaba consumindo as quantidades necessárias de proteína para o corpo. E aí o que acontece? Agrava muito a flacidez. Outras mulheres, porém, elas acabam consumindo em excesso proteína, fontes, né, alimentícias de proteína, principalmente porque elas têm uma crença de que, se eu consumir, por exemplo, carne, eu posso comer à vontade, porque é saudável, porque é rico em proteína. Sabe qual é o problema? É que quando, por exemplo, nesse caso aí da carne, certo? Quando você acaba consumindo exageradamente, você tem que pensar que você também não está consumindo só a proteína, você está consumindo gordura junto também. Então, o que acaba acontecendo? Você também acaba aumentando demais a porcentagem de gordura no teu corpo. Então, você está aumentando o seu consumo de calorias também. E aí, o que acontece? Piora a flacidez. Então, por isso que é importante saber a tua quantidade ideal, né? A quantidade necessária para o teu corpo de proteína. E não ficar querendo consumir em excesso também, tá? Só por achar que é mais saudável, tá? E além disso, vale até ressaltar que ter uma alimentação onde tem proteína em excesso, isso pode sobrecarregar o funcionamento dos teus rins. Porque o rim é que vai metabolizar, ele vai processar tudo isso para ser eliminado, entendeu? Então, isso pode acabar sobrecarregando os teus rins. E independente se você suplementar, quer utilizar suplementos ricos em proteína, né, fontes de proteína ou não, uma alimentação que ela é rica em proteínas, seja aí proteínas de origem animal ou vegetal, vai fazer com que o corpo naturalmente aumente a sua produção de colágeno. Então, o teu corpo, ele já produz colágeno. Você vai ajudar ele a produzir mais colágeno, porque essa produção está reduzida. Então, quando você está consumindo proteínas, você está ajudando, entendeu? Você está incentivando o teu corpo a produzir mais proteínas, né? Mais proteínas de colágeno, tá? Porque o colágeno, ele é uma proteína. Então, você está consumindo proteína. O que acontece quando você consome proteína? A proteína, ela é como se fosse assim um trem, onde tem vários vagõezinhos, tá? Aí o teu corpo, ele vai quebrar esses vagões, tá? E aí esses vagões são o que a gente chama de aminoácidos. E são esses aminoácidos que o teu corpo vai aproveitar para estar produzindo o colágeno, entendeu? Então, portanto, você tem que apostar em fontes de proteínas boas, então como carnes magras, né, frango, peixe, as proteínas que são fontes vegetais, né, então vegetais verdes escuros são muito interessantes, como o brócolis, por exemplo, a couve. E eu disponibilizei aqui para você um bônus especial, que é o guia definitivo das proteínas. E nele eu vou estar te mostrando quais os alimentos que são ricos em proteína e algumas estratégias também que são bem fundamentais de como você tem que preparar, além de diferença também entre proteína animal, proteína vegetal, porque existe sim diferença, certo? Então, você vai ter a disponibilidade, o acesso a esse material incrível, tá? Vamos lá, a nossa terceira estratégia. Nossa terceira estratégia é a dieta anti-flacidez. Para te auxiliar na redução da flacidez, é muito importante você adicionar determinados elementos aí, né? Você enriquecer a sua dieta com determinados alimentos. E eu trouxe aqui para você vários exemplos desses alimentos que são bem interessantes
de você estar adicionando na tua dieta, tá? E vale ressaltar que não adianta você comer só esses alimentos que eu estou colocando aqui para você, tá? E também não adianta comer eles em excesso, porque não é comendo só eles ou comendo em excesso esses alimentos que você vai conseguir eliminar a flacidez assim, sabe? Não é assim, tá? Mas é interessante, sim, esses alimentos têm que estar nas tuas refeições, tá bom? Bom, você pode consumir arroz integral. Se você gosta de arroz integral, pode continuar utilizando ele na dieta, tá? Porque ele é muito rico em fibras e vitaminas do complexo B que ajudam a manter a firmeza da pele. Só que tudo bem, né? Eu sei que nem todo mundo é fã de arroz integral, então não tem problema. Se você não dispensa o arroz branco, apenas coma uma boa quantidade de salada, para que te ajude aí a aumentar o aporte de fibras na sua refeição. O tomate é outro alimento aí que você pode colocar nas suas refeições, né? Ele é muito rico em vitamina A, ele ajuda na síntese de colágeno e, além disso, o tomate ele contém um composto bioativo chamado licopeno. Esse licopeno ele dificulta a ação de radicais livres sobre as células. O que são esses radicais livres? Você já ouviu falar? Bom, os radicais livres, eles são elementos que são produzidos naturalmente pelo teu corpo quando você está sob algum estresse. Então, por exemplo, se você fez um exercício físico, se você está num ambiente onde tem fumaça de cigarro, né? O agrotóxico, o sol, os raios solares, enfim, tem vários exemplos aí que acabam causando os radicais livres, né? Essa produção de radicais livres. E além disso, você pode adicionar também as frutas vermelhas na tua dieta. As frutas vermelhas, como amora, morango, framboesa, cereja, elas são ótimas no combate à flacidez. Muito boas mesmo. E por quê? Porque além delas serem super saborosas, né, convenhamos, não é mesmo? Elas são muito ricas em uma substância chamada antioxidante. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, né? Antioxidante. Esses antioxidantes, eles vão fazer o que? Eles vão dificultar, eles vão te combater a ação dos radicais livres sobre a pele. Entendeu? Então, os radicais livres, eles danificam os tecidos, danificam a pele, prejudicam a elasticidade, causa flacidez. Então, consumir esses tipos de alimentos que contenham compostos antioxidantes, isso ajuda muito, muito mesmo a combater essa flacidez da pele. E muscular também, né? Adicione castanhas, amêndoa, nozes nas tuas refeições. Elas ajudam muito no combate à flacidez. Por quê? Porque elas possuem zinco, selênio, cobre, vitamina E. E esses são nutrientes assim essenciais para a cicatrização, para a formação de colágeno. Só que você precisa ficar muito atenta, mas muito atenta mesmo à quantidade que você está consumindo desses alimentos. Que eles fazem bem para a saúde? Fazem. Só que você não pode comer em excesso eles, tá bom? Por quê? Porque são oleaginosas. Então, elas são muito ricas em gordura. Então, elas são muito calóricas. E elas podem real, gente, elas podem prejudicar o seu processo aí de perda de gordura, por exemplo. Entende? Além disso, adicione a couve. Mas não só couve, o brócolis também, outras folhas verdes escuras. Por quê? Além de elas serem fontes, né, vegetais de proteínas, elas são ricas em antioxidantes. Então, elas também vão ajudar a impedir a ação de radicais livres nas células. E elas acabam evitando o envelhecimento precoce da pele. Elas são bem ricas mesmo, tá? Em antioxidante e proteína. Então, é muito interessante você ter elas na tua refeição, né? E elas ajudam bastante aí
no aumento da massa muscular. Além disso, temos o quê? A fruta abacate. Essa fruta ela pode ser interessante de ser colocada na dieta. Eu recomendo, geralmente eu recomendo. Por quê? Porque o abacate, ele contém gorduras monoinsaturadas, que são aquelas gorduras que são boas para o teu corpo. Sim, isso mesmo. Existem gorduras que são boas para o seu corpo. E elas ajudam a preservar a elasticidade. Só que também preciso alertar você, cuidado ao consumir abacate, porque o abacate tem gorduras boas. Gordura é muito calórico, então você não pode consumir um abacate inteiro, consumir muito abacate, tá? Porque é bem calórico mesmo. Então pode favorecer aí o aumento de gordura corporal, tá? E também você pode adicionar as frutas cítricas na tua dieta. Então, como kiwi, laranja, acerola, goiaba, limão, caju, todas essas frutas, elas são riquíssimas em vitamina C. E essa vitamina C, ela é uma precursora para a formação do colágeno. Inclusive, a gente pode até considerar que elas são assim aquela amiga super VIP, sabe? Aquela amiga super próxima para os cuidados com a pele. Não é à toa, né? Vamos combinar que existem vários cremes, produtos cosméticos, né? Que você olha lá na embalagem, tá até escrito assim, vitamina C, contém vitamina C. Gente, ao invés de você passar na pele, consome, né, a vitamina C. Outro aí alimento para você estar adicionando é a aveia, mas além da aveia, também colocar cogumelo, salsa, lentilha, porque todos esses alimentos, eles são fonte de silício, e esse mineral, ele é fundamental para a produção de colágeno no corpo, tá? Você pode adicionar também abóbora, cenoura, manga nas tuas refeições. São ótimas fontes de vitamina A, que auxiliam na produção das fibras de colágeno. Entretanto, você precisa considerar muito todos esses alimentos que eu falei para você, todos esses alimentos, né, desse tópico que eu falei para você, você precisa considerar a forma com que eles vão ser preparados, a forma com que você vai armazenar esses alimentos, como você vai consumir esses alimentos. Porque todos esses fatores, eles podem causar aumento no índice glicêmico, eles podem causar interações químicas que resultem em diminuição de oferta de nutrientes para o corpo. Além disso, podem causar pouca saciedade também, por exemplo, tá? Bom, vamos lá para a nossa quarta estratégia. A dieta e os treinos de força são dois pilares fundamentais. Eu estou batendo bastante nessa tecla porque sim, são dois pilares fundamentais para a eliminação ou redução da flacidez, tanto a flacidez muscular quanto a de pele. Se esses dois pilares eles estiverem falhos em algum aspecto, em alguma coisa não tiver ajustada ali nesses dois pilares, de nada vai adiantar a utilização de outros recursos, como por exemplo uma skincare, igual eu falei para você dos cremes, né, que contém vitamina C, de nada adianta, né, de utilizar suplementos, certo? A verdade é que os treinos de força, como aí musculação, o crossfit, eles são um estímulo mecânico. Então, a função deles é dar esse estímulo mecânico para o músculo, tá? Sabe? Para que o corpo ele acabe aumentando o ganho de massa muscular ou a manutenção dessa massa muscular para evitar a flacidez. Então, para abordar melhor ainda esse assunto, esse tópico, você vai encontrar aqui nesse treinamento, gente, um bônus
muito especial e exclusivo para o nosso treinamento, da personal trainer Kiona Micheleto. Ela disponibilizou para você um checklist com 5 estratégias fundamentais para combater a flacidez e te ajudar a conquistar um corpo mais tonificado sem precisar passar horas na academia. Então, a Kiona vai ser a responsável por explicar toda essa parte de treino e ela vai te trazer aí as 5 estratégias fundamentais para o combate da flacidez. Bom, a nossa quinta estratégia é mais performance. É fato. Se você quiser melhorar o seu problema de flacidez, principalmente aqui no caso flacidez muscular, você vai precisar aumentar os seus músculos. E para isso acontecer, como eu disse anteriormente, é preciso alinhar dieta e treino. Quanto maior a qualidade da sua dieta, melhor vai ser a sua performance no treino de força. Ou seja, comendo melhor, você consegue treinar mais. E, consequentemente, você melhora a qualidade da sua composição corporal, com menos gordura corporal e mais massa magra. Nesse contexto, o pré e pós-treino, eles são fundamentais para você ter um impacto positivo nos seus treinos e resultados. E é por isso que eu disponibilizei para você um bônus especial, o pré e pós-treino inteligente. E nessa aula eu abordo quais as melhores estratégias alimentares para você conseguir otimizar o seu treino. Então, nessa aula que eu disponibilizei, essa aula bônus, você vai saber quais são os melhores pré e pós-treino, como você faz esse pré e pós-treino para você conseguir aumentar a tua performance, tá? E além disso, quando você já faz uma dieta e treino adequados, você pode fazer também o uso de suplementos alimentares. Eu sou bem a favor do uso de suplementos alimentares, mas se eles forem utilizados como suplementos, né? Por isso, a suplementação, ela precisa ser utilizada de forma consciente para ela facilitar e potencializar os resultados da sua definição muscular. E nesse contexto, você precisa conhecer quais são os suplementos, né, que são mais interessantes para esse objetivo, porque existem centenas de suplementos, né, de produtos no mercado, não é mesmo? E também você precisa saber quais são as melhores estratégias para você estar adicionando esses suplementos na sua dieta, para que você não fique perdendo tempo, energia e principalmente, né, acabe investindo mal o seu dinheiro. Eu disponibilizei nesse treinamento um bônus especial, onde eu falo mais sobre esse assunto. E quais são os melhores suplementos para você investir no momento? Essa aula bônus que eu liberei para você é o protocolo da suplementação avançada. Então, lá vai te ajudar bastante a entender melhor e eu recomendo nesse protocolo de suplementação, eu recomendo quais são os melhores suplementos aí que você must have, né? Precisa ter aí e que vai te ajudar bastante na tua performance, no aumento, né? Da tua performance. Também mostro quantidades, como você vai consumir esses suplementos, então tá bem legal. Bom, a nossa sexta estratégia é a skincare. Como eu gosto de dizer para as mulheres, né? A skincare, ela começa de dentro para fora. Ou seja, de dentro para fora. Por isso eu sempre bato na tecla que dieta e treino são componentes essenciais no combate à flacidez. Entretanto, podemos fazer o uso, sim, de tratamentos estéticos, né? Para potencializar os nossos resultados. Só que esses tratamentos estéticos, eles precisam estar em conjunto com a dieta e com o treino, tudo bem? Porque sozinho, se você só decidir fazer um tratamento estético, vai produzir resultado? Vai. Só que daí
Ali daí uma semana, 15 dias, já voltou ao que era antes. Porque os resultados acabam sendo muito curtos, né? Acabam sendo de curto prazo. Então, por isso que tem que fazer tudo em conjunto, tá? E nos dias atuais existem inúmeros tratamentos, né? Tem radiofrequência, massagem modeladora, tem criolipólise, tem vários, né? E eles auxiliam na melhora, principalmente de vasodilatação, né? Ou seja, eles ajudam a aumentar a circulação sanguínea, ajuda no processo de eliminação de toxinas no corpo. Tem alguns tratamentos que ajudam na quebra de gordura. E é muito legal aqui falar, e eu quero até ressaltar esse ponto, que muitos dos tratamentos estéticos, eles ajudam na quebra de gordura. Mas como você elimina a gordura do teu corpo? Através da respiração. De nada adianta você fazer um tratamento estético onde ele quebre gordura, mas você não consiga eliminar essa gordura. Por isso que a dieta e o treino é fundamental, porque através do déficit calórico, ou seja, você consumindo menos calorias do que você gasta, e através do exercício físico, você consegue eliminar essa gordura, entendeu? Então, o tratamento estético sozinho, ele só vai quebrar a gordura. Mas depois, essa gordura, se ela não for eliminada, o que que vai acontecer? Ela quebrou, ela vai se rearranjar, entendeu? E ela vai encontrar um lugar no seu corpo para ela se alojar, entendeu? Então, você não consegue eliminá-la. E de acordo com estudos, até a radiofrequência, por exemplo, ela auxilia bastante na ativação dos fibroblastos, que são aquelas células, né, que produzem o colágeno. Então, acaba sendo bem interessante também, se usado aí como um auxílio, né? Sabe aquele perfume? Os tratamentos estéticos, os suplementos, eles são aquele perfume, entendeu? Então você precisa tomar o banho. O banho seria o quê? Seria você fazer a dieta adequadamente, seria você fazer o seu treino adequado, entendeu? Isso seria tomar banho. E aí depois você vem e coloca aquele perfuminho. O perfume seria aí, por exemplo, um tratamento estético, uso de suplementos, entendeu? E aí, a sétima estratégia é a questão do raio-x da gordura localizada. Bom, a gordura localizada também causa flacidez, né? Para reduzir essa gordura corporal, não basta você só diminuir o consumo de calorias, né? Uma vez que o corpo, ele elimina do total do peso reduzido apenas 30% de gordura, 70% de líquido. Então, parte destes líquidos, eles vêm dos músculos. Por essa razão que quem perde gordura só com treino aeróbico, por exemplo, né, ou sem treinar mesmo, um dos resultados desagradáveis vai ser a flacidez. Só que, entretanto, eliminar a gordura e a flacidez só com atividade física também, isso não funciona. Por quê? Se a ingestão de alimentos hipercalóricos excederem os níveis de energia gastos no dia, isso vai acontecer o quê? Vai ocorrer acúmulo de gorduras corporais. Você consegue entender o quão importante é ter dieta e treino alinhados para a eliminação de gordura? Tanto a gordura quanto a flacidez? Você consegue perceber isso? Então, não adianta você só fazer a dieta, tudo bem? Porque você só vai conseguir eliminar aí 30% de gordura, 70% de líquido. Também não adianta você só fazer academia, porque você não vai conseguir aí melhorar a sua composição corporal, né? Você não vai conseguir aí combater só com os treinos a flacidez. E um processo de perda de peso saudável aqui, eu estou me referindo à perda de gordura, que acontece quando se diminui até no máximo aí 3,5 kg por mês, tá bom? De gordura. E esse número, ele varia de acordo com os estudos, então tem vários estudos, mas assim, o máximo
A perda máxima de gordura, certo? Que seja saudável, o máximo é até 4 quilos por mês, tudo bem? Mas esse é o padrão aí para evitar a flacidez. Então, você perdendo dessa forma gradual a gordura, tudo bem? Você consegue evitar a flacidez do que você fazer uma perda de peso muito agressiva, tá? Porque você, como eu expliquei, acaba perdendo músculo junto. E vale ressaltar que se você perder 1 quilo de gordura, isso já representa, ó, muito, tanto para a parte estética quanto para sua saúde. Gente, 1 quilo de gordura é muita coisa, tá? Porque a nossa musculatura, 1 quilo de músculo, ele é mais compacto, o músculo ele é mais achatadinho, assim, mais compacto, e a gordura ela é mais volumosa. Então, nossa, você perder 1 quilo de gordura, isso já faz uma grande diferença na sua estética, na composição corporal, entende? Por isso que eu digo, fique longe de dietas muito radicais, com muita restrição calórica, tá bom? Porque a perda é muito acelerada e é muito agressiva, entendeu? Essa perda de peso. E faz com que você perca aí muita água e muito músculo, causando a flacidez. E a principal mensagem que eu quero que você leve daqui, dessa aula, é que o quão é importante a mudança dessa composição corporal. Ou seja, você precisa ter um bom desenvolvimento de músculos em comparação com a sua porcentagem de gordura corporal, para que você consiga, de fato, a eliminação da flacidez. E eu quero e eu posso te ajudar em todo esse processo. Eu posso te ajudar a ter um corpo mais definido, a eliminar a gordura localizada, a celulite, a flacidez. Por isso que eu vou te apresentar agora o meu programa, que é o método Corpo Definido Natural. E para quem é essa oportunidade? É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Essa oportunidade é para quem, então? Bom, é para mulheres que desejam um corpo definido, mantendo as curvas femininas, sem flacidez, sem celulite, que desejam se sentir bem de shorts, de saia, de biquíni na praia, que querem poder treinar de top na academia, que desejam se sentir maravilhosas, ainda mais atraentes e confiantes com o corpo sarado. Mas elas não conseguem sozinhas, estão cansadas de investir tempo, dinheiro, energia em procedimentos estéticos e produtos. Já estão há anos na academia e ainda não conseguiram evoluir. Ou elas conseguiram resultados muito inexpressivos, que não conseguem gerenciar o final de semana, nem organizar e planejar a dieta, que se perdem na rotina corrida e decidem sempre optar em pular o jantar ou apelar para um shake, um fast food. Tudo bem. Para quem não é essa oportunidade, para quem não está disposta a sair da zona de conforto, para quem não tem nenhuma dessas dificuldades, para quem não quer fazer treino de força, seja academia, crossfit e pilates, para quem está em busca de um milagre ou só quer dicas aleatórias mesmo. E para quem não está disposto em colocar nada em prática. Sim, no programa Método Corpo Definido Natural, você vai ter todo o direcionamento, estratégia e suporte. Eu, pessoalmente, vou te guiar e dar as mãos em todas as fases do processo. Mas se você não estiver disposta a agir, nada disso vai acontecer. E este é um dos diferenciais do programa. Você vai ter acesso a acompanhamento, a suporte e ferramentas práticas e acesso a um método que engloba, primeiro, facilidade e comodidade na consulta. Segundo, um ambiente virtual. Terceiro, praticidade. Quarto, habilidades
comportamentais. Mecanismo único. Tudo bem, Carol, mas e aí? Como é que funciona esse método corpo definido natural? Bom, o programa Método Corpo Definido Natural conta com pacotes de consultas nutricionais online. Você pode ter meu acompanhamento individualizado durante 3 meses ou 6 meses, a depender da escolha do pacote. E você pode renovar depois ao final desse contrato, tudo bem? Esse programa, ele tem um sistema contra desistência, porque te permite ter todas as consultas nutricionais via plataforma Zoom. Nas nossas consultas, nós iremos elaborar estratégias e o seu planejamento alimentar também. Você não precisa se preocupar com trânsito, deslocamento, barreira geográfica. Literalmente, você pode estar do outro lado do mundo conversando comigo. O que garante um maior comprometimento e, consequentemente, melhores resultados. A avaliação física é realizada com fotos, circunferência por fita métrica e também medida por roupa. Portanto, isso acaba permitindo analisar muito mais a sua composição corporal baseada no visual, no aspecto da pele, na estética do corpo como um todo. E esse processo é excelente porque evita aquela ansiedade, aquela insegurança e aquela necessidade de ficar perseguindo por números, né? Que muitas vezes são inalcançáveis. A verdade é que os números não refletem necessariamente os melhores resultados. E você não precisa, por exemplo, chegar a 10% de porcentagem de gordura corporal para você ter um corpo definido e com mais saúde, não é mesmo? Bom, mas tem mais. No meu pacote, você também tem acesso ao suporte VIP no WhatsApp. Você pode trazer as suas questões e eu mesma, Carolina, pessoalmente, sempre te trarei a resposta. Dessa forma, você não precisa esperar até a próxima consulta para retirar suas dúvidas. Não precisa sanar suas dúvidas também com uma secretária eletrônica ou com algum tipo de suporte, tá bom? Você vai conversar diretamente comigo. Além disso, você também tem acesso ao bônus premium. Esse aí é um outro grande diferencial dos programas de acompanhamento que eu tenho. Você vai ter acesso a materiais em uma plataforma digital personalizada, sem nenhum custo adicional. São aulas, treinamentos, livros digitais com ferramentas práticas para ajudar a complementar as consultas nutricionais. A gravação de aulas, tudo, os livros digitais, todos esses materiais, eles ficam disponíveis numa área de membros, exclusivo para as clientes, para todas as clientes do acompanhamento. E caso você se inscreva hoje, você vai ter acesso imediato às dezenas de materiais que já estão lá. Bom, aqui eu te apresento os 10 módulos que atualmente nós temos no Bônus Premium, todos os nomes, né, dos nossos módulos, e esse aí é um ambiente que eu gosto de dizer que ele é vivo. Portanto, eu vou adicionando aulas, materiais, conforme eu for vendo a necessidade das clientes. Aqueles problemas que são mais comuns entre as clientes, eu vou colocando lá esses materiais, tudo bem? Então, se você deseja a minha ajuda pessoal, você quer saber como garantir a sua vaga no meu programa, eu quero que você mande agora uma mensagem no direct do Instagram, @Carolina Comender. Muito obrigada!